E para iniciar essa série de palestras que começa hoje e vai até domingo à noite, eu gostaria de convidar aqui o pastor Doug Batchelor. Por favor, o pastor Doug Batchelor é presidente da Amazing Facts International, que é um ministério que está lá nos Estados Unidos, na Califórnia, já existe há mais de 60 anos, e ele viaja por mais de 60 países já viajou, pregando a mensagem do Evangelho Eterno. E eu queria pedir a vocês que, com muito carinho e entusiasmo, recebessem o pastor Doug Batchelor aqui. Thank you so much, Brother Hander, and it is a joy to be with you. Muito obrigado, irmão Hander. É uma alegria estar aqui com todos vocês. I'm going to move over here because the Bible says the goats are on the left hand and the sheep are on the right. Eu preciso me mudar para cá porque a Bíblia diz que, os lobos estão na esquerda e as ovelhas estão na direita. My translator is a sheep tonight. Eu sou a ovelha hoje à noite. It's a joy. This is the first time I've ever preached in Brazil. Essa é a primeira vez que eu venho pregar aqui no Brasil. Amazing Facts has been broadcasting here for at least 25 years. Há pelo menos 25 anos a Amazing Facts já vem transmitindo seus vídeos por aqui. And we've had our training program for 2 years now. E já tem 2 anos que nós temos o programa de capacitação But evangelística, this o is my EFCO. first opportunity to be here with you and to preach. Mas essa é a primeira vez que eu sou convidado para estar aqui com vocês e pregar ao vivo. And it's fun as I've met with some of you who are here, I meet friends from North America. E é muito engraçado, é muito divertido ver que tem amigos aqui até da América do Norte. I just met someone from Loma Linda said I came to hear you preach. Acabei de me encontrar com alguém de Loma Linda que disse eu vim vê-lo pregar. I think they had another reason for coming. Eu acho que eles tinham outras razões também para vir. Well, I think the Lord is going to be with us this weekend. Eu acho que o Senhor vai estar conosco nesse fim de semana. Karen and I and Brother John Ross and Ruth Karen, eu, meu irmão, o irmão em Cristo John Ross e sua esposa Ruth, have just come from the Dominican Republic. nós acabamos de chegar da República Dominicana. And we really wanted to be with you for this convocation, so we made a detour on our way home. E nós queríamos muito estar com vocês aqui nessa campal e, portanto, fizemos uma mudança de caminho antes de voltarmos para casa. You know, we have a very important theme we're dealing with this week. O tema desse fim de semana prolongado que temos é bastante importante. Talking about living on the straight road. A gente anda nesse caminho. And we'll get to that in just a moment, but the title for the message tonight, E o título da mensagem de hoje à noite, I have to go quickly because translation takes twice as long. eu tenho que falar um pouquinho mais rápido porque com tradução as coisas demoram um pouco mais. It's talking about the sign of Jonah. Fala sobre o sinal de Jonas. So if you know where the book of Jonah is in your Bibles, you may want to find that. Então, no seu livro, na Bíblia, você pode encontrar o livro de Jonas. And I also want to welcome those who are watching on the internet, and we are broadcasting live now on Red TV. E eu também gostaria de saudar a todos os que estão nos acompanhando pela internet e estamos transmitindo ao vivo pela Rede Brasil TV. And so we're really thankful that you're joining us wherever you are. E estamos muito agradecidos porque vocês estão nos acompanhando onde quer que estejam. Now, when some people hear about the story of Jonah, they think it's fiction. Quando algumas pessoas ouvem falar da história de Jonas, pensam que é uma ficção. How can somebody survive inside a whale? Como que alguém consegue sobreviver dentro da barriga de uma baleia? Just a couple of weeks ago, E algumas poucas semanas atrás, off the coast of South America, aqui na costa, no litoral do Chile, a man was videotaping his son kayaking. um homem estava filmando seu filho no caiaque. And while he was taping, E enquanto ele filmava, a whale came up. uma baleia surgiu. I think we might even have the video for Eu you. acho que a gente tem até o vídeo para isso. Here you have it. Vamos. You've got to watch. It happens very Adrian quickly. e o pai dele faziam um trajeto Watch this. do Estreito de Magalhães. Eles contam que devido ao mau tempo, o mar estava muito agitado e But it neste came up. momento a baleia apareceu e engoliu o rapaz. Hey. O jovem ficou dentro da boca do animal por apenas alguns segundos. E tudo isso foi capturado pela câmera que estava acoplada no caiaque do pai dele. Imagina o desespero. Now, just so you know, Apesar do susto, Só para que vocês saibam, the whale was not trying to eat the man. a baleia não estava tentando comer o homem. That's called the baleen whale. That's- It's a baleen. It's a different kind of whale. They É don't uma, have teeth. é uma baleia jubarte, ela não tinha dentes. But there is another kind of whale called a sperm whale, Mas tem outro tipo de baleia, and they have been known to eat people. e elas sim comem pessoas. This one was trying to eat some
small fish and it found out there was a kayak in Essa there. estava tentando comer peixes pequenos e encontrou um caiaque. Now, before we read from the book of Jonah, I want to tell you about a very important prophecy Jesus made. Mas antes de ler o livro de Jonas, eu queria falar um pouquinho sobre uma profecia muito importante que Jesus falou. In Matthew chapter 12, Em Mateus capítulo 12, in verse 39, no verso 39, Jesus said, Jesus diz o seguinte: It is an evil and adulterous generation that seeks after a sign, uma geração má e adúltera pede um sinal, and no sign will be given except the sign of the prophet Jonah. mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Now, some people think, well, the story of Jonah can't really be true. Algumas pessoas pensam, mas a história de Jonas não pode ser verdade. How can a man live inside a fish for 3 days and 3 nights? Como que alguém consegue viver dentro de um peixe por 3 dias e 3 noites? This lady was riding on a bus every day and she would read her Bible. Vou contar uma história de uma senhora que estava no seu ônibus e todos os dias ela levava a Bíblia enquanto... She was a grandmother and she would go to babysit her grandchildren. E ela era uma vovó e ela pegava o ônibus para ir auxiliar a sua filha a cuidar dos netinhos. And on the same bus there is a very educated lawyer who would also ride at the same time. E no mesmo ônibus havia um advogado bastante educado que estava ali também pegando o mesmo ônibus. And they'd see each other every week, so they talk a little bit. E toda semana eles se viam e eles já se falavam, se conheciam. And the lawyer noticed she was reading her Bible even on the bus. E o advogado percebeu que ela lia a Bíblia mesmo dentro do ônibus. And one day he said, Grandma, do you really believe everything in that book? E um dia ele disse, vovó, a senhora realmente acredita no que está escrito nesse livro? She said, yes, sir, I do. Ela disse, sim, senhor, eu acredito. He said, you believe about Adam and Eve and a snake in the garden? Você acredita na história de Adão e Eva e de uma serpente que os enganou? She said, God's word says it, I believe it. Se a palavra de Deus diz, eu acredito. He said, and you believe that Noah and the ark and all the animals came 2 by 2 and the world was flooded? And Você lembra da história você acredita na história de Noé, na arca, os animais entrando de 2 em 2 e o dilúvio? she said, I told you, if it's in the Bible, I believe it. Eu já falei para o senhor, se está na Bíblia, eu acredito. He said, and you believe the story of Jonah living in a whale for 3 days and 3 nights? E você acredita na história de Jonas, que viveu dentro da barriga de uma baleia por 3 dias e 3 noites? Yes, sir. God's word says it, I believe it. Sim, senhor, se a palavra de Deus diz, eu acredito. He said, how could a man live inside a whale for 3 E days? ele disse, mas como é que um homem pode viver dentro de uma baleia por 3 dias? She said, I'm not really sure. When I get to heaven, I will ask Jonah. Eu não tenho certeza, mas quando eu for para o céu, eu pergunto para Jonas. He said, well, what if Jonah's not in E heaven? ele disse, mas e se Jonas não estiver no céu? She said, well, then you'll have to ask him. Então o senhor pergunta para ele. So how do we know Então como é que a gente sabe the story of Jonah is a true story? que a história de Jonas é uma história real? Because Jesus said it's true. Porque Jesus disse que é real. So turn with me to the book of Jonah, Então vamos lá para o livro de Jonas. and we'll look at Jonah chapter 1. E vamos analisar Jonas capítulo 1. Now, there are 2 roads in life. Tem 2 caminhos na vida. You've got the broad road that leads to destruction, Temos o caminho amplo que leva para a perdição. and the straight gate that leads, and the road that leads to heaven. E tem o caminho estreito que leva para o céu. Everybody is on one of those roads. Cada de nós está numa dessas 2 estradas, num One desses 2 road caminhos. is leading to God's will, Um caminho está levando à vontade de Deus. and one road is the road of selfishness and the road of the world. E outro caminho é o caminho do egoísmo. We either live for God or we live for the devil. Ou nós vivemos para Deus ou vivemos para o diabo. Jesus said, if you are not with me, you are against me. Jesus disse, se você não é por mim, é contra mim. But you are all on the road, Mas todos nós estamos num caminho. either towards heaven or towards judgment. Ou para o céu ou para o juízo. So Jonah was a prophet of God. Então Jonas era um profeta de Deus. He lived about 790 BC.
E ele viveu por volta de 79 antes de Cristo. It mentions him also in the Bible in other prophecies. 790 antes de Cristo. Ele é mencionado em outras profecias da Bíblia. But one day the Lord gave Jonah a difficult mission. Mas um dia Deus deu a Jonas uma missão difícil. Verse 1. Verso 1. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Arise and go to Nineveh, that great city, and cry out against it. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, For their wickedness has come up before me. porque a sua malícia subiu até mim. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Mas Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Now God told Jonah, I want you to go east. Deus disse para Jonas: eu quero que você vá em direção ao leste. Instead, he went west. E ao contrário, ele tomou outro caminho, foi para o oeste. He was afraid to do the will of God. Ele tinha medo de fazer a vontade de Deus. He thought it would be easier to run from God and go on his own road. Ele pensou que era mais fácil fugir de Deus fazendo sua própria vontade, pegando seu próprio caminho. God's road for you is always better than your own road. O caminho de Deus para você é muito melhor do que o seu próprio caminho. Now you can understand why Jonah would be afraid. Mas dá para entender o motivo pelo qual Jonas tinha medo. He's being told to go to the capital of the Assyrian Empire. A notícia que ele recebeu era para ir para a capital do Império Assírio. And Assyria and Israel were often at war. E a Síria e Israel frequentemente estavam em guerra. They're still at war today. Ainda estão em guerra hoje em dia. And God is telling a Jewish prophet E agora Deus está chamando um profeta judeu to walk up the main street of Assyria, of Nineveh, para andar pelas ruas de Assíria, and to say, da capital. you're going to be destroyed by the Lord in 40 days. andar pelas ruas da capital da Síria e dizer: vocês serão destruídos se não se arrependerem. He 40 thought, dias. this is a suicide mission. É uma missão suicida, Jonas pensa. I'm afraid. Eu tô com medo. But you notice God's word said, arise and go. Mas a palavra de Deus diz: levanta-te e vai. Jesus, when he rose from the dead, Jesus, quando ressuscitou dos he mortos, said, go and I am with you. ele disse: ide, né? E eu estarei convosco. But Jonah was afraid to do God's will. Mas Jonas teve medo de fazer a vontade de Deus. So he went the other way. Então ele foi para o outro caminho. And he went down. E ele começou a descer. The word of the Lord said, arise. A palavra disse: levanta-te. It says here in verse 3, No verso 3 diz: but Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Now, a little bit of Bible geography. Vamos saber um pouquinho da geografia bíblica. Tarshish was on the coast of Spain Tarsis ficava na costa da Espanha, before you sail out into the Atlantic in the unknown. antes de você conseguir navegar saindo para o Atlântico. He went as far away as any Bible city mentioned. Ele foi para a extremidade mais longínqua que ele poderia chegar. God said, go east, and he went as far as he could go. Deus disse: vá para o leste, e ele foi para o extremo oeste. Jesus said, a prodigal son goes into the far country. Jesus falou que o filho pródigo também ia para um país distante. Here, Jonah is a prophet of God. He goes to church, but now he's running from God. Jonas é um profeta de Deus, ele vai à igreja, mas agora ele está fugindo de Deus. He thinks maybe God won't see me if I go far enough. Talvez Deus não me veja se eu conseguir escapar longe o bastante. But you cannot flee from the presence of God. Mas não se pode fugir da presença de Deus. Psalm 139, Salmo 139 diz, and you can look in verse 7. e você vai analisar o verso 7. Where can I go from your spirit? Para onde me irei do teu espírito? Or where can I flee from your Ou presence? para onde fugirei da tua face? If I ascend into heaven, you're there. Se eu subir ao céu, tu aí estás. If I make my bed in hell, behold, you're there. E se fizer no Seol, no inferno, a minha cama, eis que tu ali estás também. If I take the wings of the morning and go in the uttermost part of the sea, Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, even there your hand will lead me and your hand shall hold me. até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. So Jonah, he looks for a boat. Então Jonas agora está buscando um navio, um barco, He goes to Joppa e ele vai para Jope and he finds a ship going Yeah. to Tarshish. e encontra um navio que está indo para Tarsis.
Now I need to pause real quick and tell you something amazing. E eu preciso fazer uma pausa agora e contar uma coisa incrível para vocês. Jonah is one of the first prophets that God sends to preach to the Gentiles. Jonas é um dos primeiros profetas a quem Deus disse: você vai pregar aos gentios. Jonah does not want to preach to the Mas Gentiles. Jonas não quer pregar aos gentios. So at Joppa, he goes the other way. Então em Jope ele pega o outro caminho. 800 years later, 800 anos depois, the apostle Peter is praying. o apóstolo Pedro está orando. He's on the roof Ele está no teto, no in telhado, Joppa, em Jope. and God gives him a vision. E Deus dá a Pedro uma visão. And he tells him to preach to the E Gentiles. Deus diz a Pedro: pregue aos gentios. And Peter goes E Pedro vai, to the house of Cornelius. lá na casa de Cornélios. The work of Peter picks up where the work of Jonah failed. A obra de Pedro continua onde a obra de Jonas falhou. So, who knows what Jonah's thinking? Quem sabe o que Jonas está pensando? You know, sometimes we disobey the Lord. We might disobey God. Às vezes a gente desobedece a Deus, pode? And we think God doesn't really care. E a gente às vezes pensa assim: mas Deus não se importa tanto com isso. After Jonah runs down to Joppa, Quando Jonas foi até Jope, lightning does not hit him. He's not hit by lightning. ele não foi atingido por um raio. The sun is shining, O sol está brilhando, the birds are singing, os passarinhos cantando. and maybe he thinks, maybe the Lord is going to forget about my command to go to Eu acho que Nineveh. ele pensou: talvez Deus tenha se esquecido do mandamento, da ordem para que eu fosse até And he said, Tarsis. let me see if I can find a ship. Deixa eu ver se eu encontro um navio por aqui. There's a ship waiting. E olha, tinha um navio ali esperando. Then he thinks, I wonder if they have room for me. Será que tem uma vaguinha nesse navio para mim? They have room for him. E havia uma vaga para ele. And then he says, how much is the ticket? E ele pergunta: quanto que é a passagem? And he wonders if I have enough money. Será que eu tenho dinheiro suficiente? He says, oh, we got enough money. Olha, eu tenho dinheiro para pagar. And now Jonah is starting to tell himself, E agora Jonas começa a dizer a si mesmo: maybe the Lord's going to just let me off. talvez Deus agora vai me deixar em paz, vai se esquecer do seu I pedido. need a nice calm cruise to settle my nerves. Tudo que eu preciso é de um cruzeiro para acalmar meus nervos. So Jonah takes off. E Jonas It's a partiu. calm sail. E aí a navegação é tranquila. And he's convinced himself that everything's going to be E okay. agora ele já se convenceu que tudo vai estar bem. Sometimes if you're running from God, Às vezes, quando nós estamos fugindo de Deus, you might see things look calm for a while. parece que as coisas parecem calmas por um momento. But there's a storm coming. Mas tem uma tempestade vindo. God's going to try and get your attention. Deus vai tentar prender sua atenção. It is never better to run from God. Nunca é melhor fugir de Deus. The Bible says Jonah goes down to the bottom of the ship A Bíblia diz que Jonas desceu até a parte mais inferior do navio and he goes to sleep. e ele vai A e dorme. peaceful sleep. Um sono bem tranquilo A very deep sleep. e um sono bem Verse profundo. 4. No versículo 4. But Mas the Lord sends out a great wind on the sea and there's a mighty tempest. o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. While Jonah was sleeping, the wind began to blow. Quando Jonas estava ali, os ventos And the começaram a clouds soprar grew forte. dark. Clouds grew dark. E as nuvens começaram a escurecer. And the rain began to pour. E a chuva começou a cair. And the lightning was flashing. E agora os raios, os trovões. And the boat began to creak and shake. E o navio começou a ir para lá e para cá, se agitar. And water started to come in. E a água começou a adentrar o navio. And all the sailors were afraid. E todos os That's in marinheiros verse estavam 5. com medo. The mariners were afraid and every man cried to his God. E cada um clamava ao seu Deus. And they're willing to sacrifice anything to live. E eles estavam dispostos a sacrificar qualquer coisa para viverem. They're throwing their stuff overboard. E eles jogavam os seus objetos ao mar, Willing to make any sacrifice. dispostos a fazer qualquer sacrifício. But Jonah was sleeping. Mas Jonas dormia. And the captain goes below deck. E o capitão desce ali pelo deck. And he's looking for something else they can throw overboard to make the ship lighter. E ele estava buscando alguma coisa pesada para que pudesse lançar ao mar para manter o navio mais leve. And then he hears a sound that is the same in every language. E ele ouve um som que é o mesmo em todo idioma.
And he thinks, what is that? E ele disse, o que é isso que está He takes acontecendo? his lamp and he goes into the back of the boat. E ele pega a lamparina, vai até a parte mais inferior do navio. And here's this Jewish passenger sleeping. E aqui agora tem esse profeta judeu dormindo. All the sailors are up on the deck and they're praying. Todos os marinheiros estão lá no deck orando, os pagãos. And the captain wakes him up. E o capitão o desperta. He says, what do you mean, O sleeper? Como assim que você está dormindo, seu sonolento? He says, wake up and call upon your God that we may not perish. Levanta-te, invoca o teu Deus para que não pereçamos. And Jonah wakes up and E Jonas acorda he stumbles up on top of the deck. e ele começa a tropeçar e vai até o topo do deck. And he sees the terrible storm. E ele vê aquela terrível tempestade. And all the sailors are praying to gods, the different E gods. todos os marinheiros orando aos esses deuses They're making diferentes, promises. fazendo promessas. And the Holy Spirit speaks to Jonah. E o Espírito Santo falando a Jonas. You know why this is happening? Você sabe por que isso está acontecendo? Because of you. Por sua culpa. Now, I want to stop right here Eu queria parar um momento and agora remind you. e nos lembrar de uma coisa. Jesus said, Jesus disse, no sign would be given but the sign of Jonah. nenhum sinal será dado a não ser o sinal de That was Jonas. a sign to the church at the time of Christ. Esse foi um sinal para a igreja na época de Cristo I think it's also a sign to the church today. e também é um sinal para a igreja hoje em dia. The captain wakes up Jonah. O capitão desperta Jonas. Was Jesus sleeping in a boat during a storm? Sabe que Jesus também chegou a dormir num barco durante uma tempestade? Did the disciples wake him up? Será que os discípulos acordaram, despertaram a Jesus? Was Jesus in the lowest part of the boat? Jesus também não estava na parte mais inferior desse barco? It says he was in the stern, the lowest part. Na polpa. And what did the captain say? E o que foi que o capitão disse? Wake up so that we do not perish. Acorde para que nós não pereçamos. They woke up Jesus and said, Lord, do you not care that we are perishing? E os discípulos também acordaram Jesus e disse, não te importas que pereçamos? Does Jesus care if we perish? Será que Jesus se importa que perecemos? God so loved the world, he gave his only begotten Son, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, that whoever believes in him might not perish. para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus came so you will not be destroyed. Jesus veio a este mundo para que nós não sejamos And now he destruídos. wants to save Jonah, E agora ele quer salvar Jonas. and he wants to save everybody on the boat. E ele quer salvar todo mundo naquele navio. Jonah is the one on the boat that knows the true God, E Jonas é o único no navio que conhece o verdadeiro Deus. but he's sleeping while the others are praying. Mas ele dorme enquanto os outros pagãos oram. God has given to this church the truth. Deus tem dado a essa igreja a verdade. And we are often sleeping while we should be praying. E às vezes muitas vezes estamos dormindo quando deveríamos estar In orando. Matthew 25, Em Mateus 25, before the bridegroom comes, antes de o noivo vir, what are the 10 virgins doing? o que as 10 virgens estão fazendo? Jesus says they're asleep. Jesus disse que elas estão dormindo. And God wants us to wake up. E Deus quer que nós despertemos. It took a storm to wake up Jonah. Foi preciso uma tempestade para despertar Jonas. And it may take a storm of persecution to finally wake up the E church. talvez seja preciso uma tempestade de perseguição para finalmente despertar esta I igreja. think we're on the edge of a storm now, Eu acho que nós estamos à beira de uma tempestade. which means it's time for us to wake up and call on our God. O que significa que chegou a hora de nós despertarmos e invocarmos o nosso Deus. So the sailors cast lots to see why this storm is happening. Então os marinheiros lançaram sorte para saber por que essa tempestade estava acontecendo. That's like, what they do is they would take a clay jar Às vezes eles pegavam uma jarrinha de barro and they'd put all these white stones e inside. eles colocavam pedrinhas brancas dentro dessa jarra. If you had 10 sailors, Se houvesse 10 you'd marinheiros, put 9 white stones and 1 black stone. 9 pedras eram brancas e uma preta. Then they'd shake the jar. Agitavam a It had a jarra, small opening, havia uma pequena abertura and they would drop out a stone, 1 stone at each sailor's foot. e eles lançavam uma pedra aos pés de cada marinheiro. And the black stone fell out at Jonah's feet. E a pedrinha preta caiu justamente sobre os pés de Jonas. Jonah already knew he was the problem. Jonas já sabia que ele era o causador dos problemas.
And they began to ask him all these questions. E começaram a fazer um monte de perguntas para Jonas. Who are you and where are you from? Quem é você? De onde você veio? What is your occupation? O que você faz? And why did you do this? E por que você está fazendo isso? Because he told them he had run from the word of the Lord. Porque ele havia dito aos marinheiros, eu estou fugindo da palavra de He Deus. has no answer for that question. E ele não tem respostas para essa pergunta. Why would you run from God? Por que você fugiria de Deus? Why would you ever think that your road is better than God's road? Porque em algum momento você chegaria a pensar que o seu caminho é melhor que o caminho de Deus. The way of the wicked is hard. O caminho dos ímpios é duro. But Jesus said, my burden is easy, my yoke is light. Jesus disse que meu fardo é leve. So Jonah says, I know that the only answer, A única resposta. they said, what should we do to you that we might have peace? O que devemos fazer contigo para que nós, os marinheiros, tenhamos paz? Jonah said, you need to sacrifice me. E Jonas disse, vocês precisam me sacrificar. You must throw me overboard. Você deve me colocar na prancha e me lançar fora do navio. It says the sailors cast lots. E disse que os marinheiros lançaram sortes. Did they cast lots before Jesus died on the cross? Será que sortes foram lançadas também antes de Jesus morrer na cruz? The Bible says they did not want to throw Jonah overboard. A Bíblia diz que eles não queriam lançar Jonas ao mar. Even these pagan sailors had some respect for life. Mesmo os marinheiros pagãos têm algum respeito So pela they vida. tried to save themselves by rowing. Eles tentaram se salvar, se esforçando para remar com força. There are two stories of Jesus on the Sea of Galilee. Há duas histórias de Jesus no Mar da Galileia. One, he's asleep in the boat. Ele dorme no barco. The other time, the disciples are rowing to save themselves. E na outra história, os discípulos estão remando, tentando se salvar. But they could not Mas não conseguiam. until Jesus got in the boat. Até que Jesus entrou no barco. It's interesting, in one story, Jesus is in the boat and he wakes up É interessante que uma história, Jesus está no barco e desperta. and he calms them. The other story, they invite him into the boat. E os acalma. E na outra história, eles os convidam. There's O some convida of para o you, barco. you've never accepted Jesus Tem algumas pessoas aqui que nunca aceitaram a and Cristo. you're in a storm. E estamos nessa tempestade. It's a storm of sin and problems. A tempestade do pecado. No Prometo, peace, não tem paz. no purpose, Não há propósito no na vida. power. Não há força. You need to invite Jesus into your boat. Você precisa convidar Jesus para o seu barco. Some of you have been in church for years, Alguns de vocês já estão na igreja há anos. but you forgot that Jesus is in the boat Mas vocês já se esqueceram que Jesus está no and you're barco. trying to save yourself E estamos tentando nos salvar a nós mesmos. by getting the water out of the boat. Mas a água continua entrando no barco. You need to pray and remember Jesus is in the boat and wake him up. Precisamos nos lembrar, orar que Jesus está no barco para despertá-lo. He woke up and he calmed the storm. Para que Jesus finalmente se levante e acalme a tempestade. Jesus is the answer in both situations. Jesus é a resposta em ambas as situações. They said, we don't want to throw you overboard. Nós não queremos lançar você ao mar. I used to think, Eu fico pensando, why didn't Jonah just jump overboard? por que Jonas simplesmente não saltou ao mar? They had to participate in sacrificing him. Eles tinham que participar no sacrifício de Jonas. Finally, the storm kept getting worse, Finalmente a tempestade começou a ficar ainda pior. and they didn't want to do it, but they knew they were about to die. Eles não queriam fazer isso, mas sabiam que estavam prestes a morrer. Then they prayed. Então oraram. Now they prayed to Jehovah. Agora oraram a Jeová. And they say, Lord, we pray, please do not let us perish. E disseram, Senhor, ouve a nossa oração, não nos permita morrer. And by the way, this is verse 14. Yeah, Chapter it's still chapter 1, verse 14. Capítulo 1, verso 14. They said, Lord, please do not let us perish for this man's life, and do not charge us with innocent blood. Senhor, por favor, não nos permita perecer e não nos torne culpados desse sangue inocente. At the trial of Jesus, Pilate said, I do not want this innocent blood on my hands. No julgamento de Jesus, Pilatos disse, eu não quero esse sangue inocente nas minhas See, mãos. Jonah is a type of Jesus. Jonas é um tipo de Jesus. There's a little pictures of the gospel in this story. Pequenos vislumbres do evangelho na história de Jonas. And in their prayer of the sailors, E na oração dos marinheiros, I'm still in verse 14, the last part. verso 14, última parte, You, O Lord, have done as it pleased you.
porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. In Isaiah 53, it says, the Father allowed his Son to die. It pleased the Lord to let Jesus suffer. Em Isaías 53 diz que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. So 4 sailors each got around Jonah, Então os marinheiros cercaram Jonas, one on each foot and one on each hand. seguraram Jonas, um em cada perna, um em cada braço. Their names were Matthew, Mark, Luke, and John. O nome deles era Mateus, Marcos, Lucas e João. And they went, uno, Uno, dois. arriba. And Jonah went off and fell in the water. E Jonas saltou ao mar e And afundou. he soon disappeared beneath the waves. E logo começou a desaparecer And por like entre you as saw in the ondas. video, Como vocês viram no vídeo, this big fish came up esse grande peixe veio and they saw the tail going down. e viram a cauda desse grande peixe. And the descendo. storm was over. E a tempestade Like acabou. the story of Jesus, it was calm. Como na história de Jesus, acalmou-se tudo. And then the sailors turned to God E os marinheiros se voltaram a Deus. and they made vows and promises to the God of heaven, Jonah's Fizeram God. votos e promessas ao Deus do céu, o Deus de Jonas. See, Jonah had told them, my God is the God of the earth and the sea and the heaven. Porque Jonas havia dito a eles que meu Deus é o Deus do céu, da terra e do mar. They realized he was the true God. They realized? They understood that he was the real God. Eles entenderam que ele era o Deus verdadeiro. And then it says something interesting. It says in verse 17, E diz algo interessante no verso 17, capítulo 1 de Jonas. now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah, Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. and Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. And then he prays from the fish's belly in chapter 2. E no capítulo 2 temos a oração de Jonas dentro da barriga do peixe. Now before we go any farther, I want to address a point. Antes de avançarmos, eu queria tratar de um assunto. When Jesus says in Matthew chapter 12 Quando Jesus diz em Mateus capítulo 12 that Jonah is a sign to this generation, que Jonas é um sinal a esta geração, he says, as Jonah was in the belly of the great fish 3 days and 3 ele nights, diz assim como Jonas esteve na barriga do peixe 3 dias e 3 noites, so the Son of Man will be in the heart of the earth. assim o Filho do Homem estará no 3 coração da days terra and 3 nights. 3 dias e 3 noites. But what day of the week did Jesus die? Mas qual foi o dia da semana que Jesus morreu? Friday. Sexta-feira. Yeah, they call it Good Friday. This week is your Holy Week. Amanhã é a sexta-feira, santa, como chamam. And what day did he rise? And what they did? What day did he rise? Aí, que dia ele ressuscitou? Domingo, yeah. Domingo. Sunday, yeah. Sunday. So you've got part of Friday, Então, temos uma parte da sexta-feira, então, Friday night, sexta-noite, all day Sabbath, todo dia de sábado, Saturday night, né? Sábado à noite, and then he rises Sunday morning. e ele ressuscita no domingo de manhã. So it's part of 3 days, but only 2 nights. É parte de 3 dias, mas na verdade só são 2 noites. But Jesus clearly said 3 nights. Mas Jesus disse claramente 3 noites. And some people have gotten all upset about E this, tem muita gente tentando ajustar isso aí and they try to move the day of the crucifixion e começa a mover o dia da crucifixão, because they think 3 days and 3 nights is just talking about the time of the tomb. porque parece que as pessoas entendem que 3 dias e 3 noites é somente o tempo na sepultura. The 3 days and 3 nights are talking about Christ suffering for our Os sins. 3 dias e 3 noites retratam Cristo sofrendo pelos nossos pecados. On Thursday night, Na quinta-feira à noite, he began to suffer for our sins. ele começou a sofrer pelos nossos pecados. After he had his communion dinner, Depois da última ceia, da Santa he Ceia, went to the Garden of ele Gethsemane foi ao jardim do Getsemane and he prayed 3 times. e orou 3 vezes, Not my will, your will be done. que não se faça a minha vontade, senão a tua. See, Jonah didn't want God's will, he wanted his will. Jonas não queria a vontade de Deus, queria a vontade dele mesmo. And then Jesus said, now is the hour of darkness. Então Jesus disse, agora chegou a hora das trevas. Jesus died on the cross Friday, but he started suffering Thursday. Jesus morreu na cruz na sexta-feira, mas começou o seu sofrimento na quinta. When Judas came with the mob, Quando Judas veio com a turba, the Father turned away his protection. o Pai retirou sua proteção.
For the first time, Jesus was in the hands of the devil. Pela primeira vez, Jesus agora estava entregue nas mãos do diabo. Every other time in Christ's life, when they tried to stone him or throw him off a hill, Todas as outras vezes, quando tentaram apedrejá-lo ou lançá-lo pelo abismo, God protected him. Deus o protegeu. But now the good angels withdrew their protection. Mas agora os bons anjos retiraram sua proteção. And Jesus was in the hands of the devil. E Jesus estava nas mãos do He was diabo, suffering for 3 days, 3 nights, the penalty for sin. sofrendo por 3 dias e 3 noites a pena do pecado. It's talking about Gethsemane and the tomb. Estamos falando do Getsemane e da sepultura. Thursday night, Friday night, Saturday night. Quinta noite, sexta noite, sábado à noite. Okay, is that clear? Claro? Ficou claro agora? Sim? We'll move on. Vamos avançar. So Jonah's in the belly of the fish. Então Jonas está no ventre da baleia. And that must have been a terrible experience. E deve ter sido uma experiência terrível. We don't know what else the fish was eating that day. A gente não sabe o que o peixe estava comendo naquele dia. There might have been some sushi octopus in there or something. Alguns sushi de polvo, talvez. And the smell must have been terrible. E o cheiro, eu acho que era terrível. And there might have been some of the stinging jellyfish or E something. talvez tivesse ali também um pouquinho de água viva, não sei. And the digestive juices of the fish were making them hot. E o suco gástrico ali do peixe talvez seria uma coisa muito ácida. It's like a symbol for the sufferings of Christ. E ele era um símbolo aquilo ali dos sofrimentos de Cristo. Unbearable suffering. Um sofrimento insuportável. You and I cannot imagine it. Você e eu não conseguimos imaginar. 3 days and 3 nights. 3 dias e 3 noites. Because he thought his way was better. Porque ele achava que os caminhos dele eram melhores. And God spoke to Jonah in the fish. E Deus falou com Jonas dentro do ventre da baleia. He said, you wanted a cruise. You? He wanted a special cruise on a Você ship. queria fazer um cruzeiro especial, não queria? How is that going for you? Como é que está o cruzeiro agora? You thought it was going to be hard to do my will. Você achava que ia ser difícil fazer a minha vontade. The Bible says the way of the transgressor is hard. A Bíblia diz que o caminho dos perversos é duro, é difícil. And Jonah prayed. E Jonas orou. It's a beautiful prayer. E é uma oração linda. At the very end of his prayer in chapter 2, E lá no final da oração, no capítulo 2, in verse 9, no versículo 9, he says, I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. diz: Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. This is amazing for several reasons. Isso é incrível por vários motivos. Jonah is in the belly of a whale and he thanks God. Jonas está no ventre de uma baleia agradecendo a Deus. And he says, I'm going to pay a vow. E diz: E eu vou pagar o que eu votei. He must have believed that God would forgive him. Ele deve ter acreditado que Deus realmente o perdoava. And God spoke to the fish. E Deus falou ao peixe. Now this is an amazing story. Essa história é incrível. Have you ever thought that you've gone too far from God and He can't hear your prayer? Você já pensou que às vezes você está muito longe de Deus a ponto de Deus não conseguir ouvir suas orações? God heard Jonah's prayer when he was at the farthest place he could be. Deus ouviu as orações de Jonas quando ele estava no lugar mais distante que ele poderia estar. He's in the bottom of the ocean in the darkness inside a whale. No fundo do oceano, nas trevas, dentro do ventre de uma baleia. But God heard him there. Mas Deus o ouviu ali. God hears your prayers. Deus ouve as suas orações. God heard the prayers of the sailors. Deus ouviu as orações dos marinheiros. So God spoke to the fish. Deus falou ao peixe. The fish swam to the surface. O peixe foi até a superfície. He went over to the western shore of the Mediterranean. Ele foi até o Mediterrâneo, a parte mais oriental. He gave a mighty burp. E deu um grande arroto. And out slid Jonah. E cuspiu Jonas fora. And he probably looked really bad. E eu acho que a situação de Jonas era bem desagradável agora. And the Bible says the whale put him on dry land. E disse que a baleia colocou Jonas God em is terra so seca. good. God is very good. Deus é muito bom, sim ou não? The fish could have burped out Jonah and made him swim. Esse peixe poderia ter cuspido Jonas e feito com que ele nadasse ainda But até a he praia. took him right to the shore. Mas o peixe levou Jonas até a terra seca. And Jonah may think to himself now, Eu acho que Jonas pensa agora: well, that was a terrible experience. Mas que experiência terrível, Senhor. Next time I'm going to have to listen to God. Na próxima vez eu vou ouvir a Deus.
Jonah may think at this point God has somebody else going to Nineveh in Assyria. Eu acho que nesse momento Jonas pensou, Deus já deve ter alguém para ir até Nínive na Síria. But the Bible says the word of the Lord comes to Jonah again the second time. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas uma segunda And vez. God's word has not changed. E a palavra de Deus não muda. Jesus said, I am the same yesterday, today, and forever. Jesus diz, eu sou o mesmo ontem e hoje e eternamente. God says, I am the Lord, I do not change. Eu sou o Senhor, não mudo. His word does not change. A sua His palavra não muda. commandments do not change. Os seus mandamentos não mudam. And the word of the Lord comes to Jonah again. E a palavra de Deus vem ao Senhor novamente. And it says, I'm in chapter 3 now, verse 2. Agora capítulo 3, verso 2. Arise and go to Nineveh, that great city, Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive and preach to it the message that I tell you. e prega contra ela a pregação que eu te disse. See, God didn't want to destroy the Ninevites. He wanted the preaching to save them. Deus não queria destruir os ninivitas, ele queria que Jonas pregasse para que eles fossem salvos. So does Jonah go? E Jonas agora foi? Would you go? Você iria? After you've been through the fish, you'll go anywhere. Depois de passar 3 dias no peixe, você vai para qualquer lugar agora. Now Jonah is on God's road. Agora Jonas está no caminho de Deus. And there's some mysterious wording in here, but you need to listen E carefully. tem uma palavra misteriosa aqui, mas ouçam atentamente. It says now, Jonah is verse 3. Nineveh is an exceeding great city, 3 days journey. Verse 3. I'm in chapter 3, sorry. Chapter 3, verse 3. E The last half. levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, pois Nínive era uma grande cidade de 3 dias de caminho. And Jonah began to enter the city the first day's walk. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia. And he said, in 40 days, Nineveh will be overthrown. E dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Okay, listen. Ouçam, ouçam, ouçam. This is the most important sign of Jonah. Esse é o sinal mais importante de Jonas. It says 3 days journey. Diz 3 dias de caminho. Jonah enters the city a day. E leva 1 dia para Jonas That's entrar talking na about cidade, the sunny part of the day. que é a parte clara do dia. Jesus said, are there not 12 hours in a day? E Jesus não diz, não, 1 dia não tem 12 horas, So falando da now parte we've got clara. 3.5. Agora temos 3,5, então Jonah was not preaching at night. Jonas não pregava à noite. And then Jonah says, in 40 days, E logo Jonas diz, em 40 dias there'd be destruction. haverá destruição. Jesus came to the Jewish nation. Jesus veio para a nação judaica. He began preaching after his baptism. Começou a pregar após o batismo. He said, the kingdom of heaven is at hand, repent. Ele disse, chegou o reino For do Senhor, 3.5 arrependei-vos. years, he preached the word of God. Por 3 anos e meio ele pregou a He palavra went do from Senhor. village to town to city. Nas vilas, nas cidades, He went to the river, he went to the mountains, he went to the nos country. rios, nas montanhas, nos campos. And he preached the most important evangelistic message in history. E pregou a mensagem evangelística mais importante de toda a história. Christ began preaching, the kingdom of heaven is at hand, repent. Começou pregando, chegou o reino do Senhor, arrependei-vos. But most of the Jewish nation did not listen. Mas a maior parte da nação judaica And não Jesus ouviu. told his disciples, E Jesus disse aos seus discípulos, they were showing him the beautiful stones of the temple. enquanto mostravam a Jesus huge. as belas pedras do templo. I've been to Israel 3 times and I've seen these huge stones at the São pedras foundation. enormes, eu já fui a Israel algumas vezes. They have one stone, Tem uma pedra it weighs more than a 747 fully loaded. que 747 Airplane. uma só pedra pesa mais do que um Boeing 747 completamente carregado. So the disciples were showing Jesus the stones. E os discípulos estavam mostrando a Jesus as And pedras, they're so proud of their national temple. muito orgulhosos do seu templo nacional. And Jesus said, do you not see these things? E Jesus disse, vocês não percebem essas coisas? This generation will not pass away Essa geração não passará, until there is not left here one stone upon another that will not be thrown down. até que não fique por aqui pedra sobre pedra. A Jewish generation is 40 years. Uma geração judaica tem 40 anos. He made the children of Israel wander 40 years until that generation died. Deus fez com que a nação judaica vagasse pelo deserto 40 anos até que seus filhos morressem. In the Os pais beginning, morressem. Jonah talks about 3.5 days.
Jonas fala de 3 dias e meio ali em and then Nínive. 40 days. E em seguida ele fala de 40 A day is dias. a year in prophecy. Um dia é um ano em profecia. Jesus preaches 3.5 years, Jesus prega 3 anos and e he meio. told the Jewish nation, E ele disse à nação judaica: a greater than Jonah is here. aquele que é maior que Jonas está aqui. Jesus said, Jesus disse: the people of Nineveh repented at the preaching of Jonah, o povo de Nínive se arrependeu diante da pregação de Jonas. but a greater than Jonah is here. Mas aquele que é maior que Jonas aqui está. And the people of Nineveh, E o povo de Nínive, they will rise up in the judgment eles se levantarão no juízo and condemn this generation e condenarão esta geração, because they listened to the preaching of Jonah. porque elas não estão ouvindo, elas ouviram a pregação And de God's Jonas, own people would not listen to Jesus. mas parece que não estavam ouvindo a pregação de Jesus. So Jonah begins walking up and down the streets. Então Jonas começa a andar para lá e para cá na rua. 40 days and Nineveh will be destroyed 40 dias e Nínive será destruída because of your wickedness. por causa da sua impiedade. I don't know what his whole sermon was, but that's Eu all não we sei qual have. foi o sermão, mas deve ter sido algo assim. Then he says 39 days and Nineveh will be E destroyed. logo 39 dias e Nínive será 38 destruída. days, Nineveh will be 38 destroyed. dias e a destruição virá. And he looked pretty wild, you know, he'd been through a fish. E ele parecia alguém muito louco, ele tinha acabado de sair de um peixe, Big eyes, and olhos esbugalhados, maybe his clothes are a little bit bleached. talvez a roupa um pouquinho meio amassada, And he looked serious. e parecia assustador. And people started getting afraid. E as pessoas começaram a ficar com medo. And word reached the king. E essas palavras chegaram até o rei. And the king of Nineveh said, he's right, we are wicked. E o rei de Nínive disse: ele tem razão, nós The somos king was ímpios. afraid. O rei também estava com medo. He was God-fearing. Ele temia a Deus, era temente ao And Senhor. the people were afraid. E o povo estava com medo. They said, we have been wicked. Nós temos sido ímpios. And they repented of their E sins. se arrependeram de seus And the pecados. king proclaimed a fast E through the country. proclamaram um jejum por todo o país. They put sackcloth, Colocaram sacos de cinza, a sacos, symbol of roupas de repentance, saco, on the people and the animals. sobre as pessoas e nos animais também. And then after Jonah got done preaching, E quando Jonas terminou com a sua pregação, he went up on the hill to see if God was going to destroy them like Sodom and Gomorrah. ele foi lá para o alto da montanha pensando que Deus os destruiria como destruiu a Sodoma e Gomorra. God said, I'm not going to destroy them. They've repented. I want to save them. Deus disse: eu não vou destruí-los, eles se arrependeram, eu quero salvá-los. And now Jonah's mad. E agora Jonas está com raiva. You told me to tell them they're going to be judged. Você me disse que ia lançar um juízo aqui. Come on, Lord, bring down the fire. Agora traga o fogo, derrama What's fogo. going to happen to my reputation? I'm sorry? They're going to call me a false prophet. Eles vão me chamar de um profeta falso agora. But God postponed his destruction because they repented. Mas Deus adiou a sua destruição porque eles se arrependeram. Years later, they were destroyed, Anos mais tarde eles but foram that destruídos. generation was spared. Mas aquela geração foi poupada. It is the greatest revival in the Bible, in the Old Testament. É o maior reavivamento da Bíblia no Antigo Testamento. And God did it through a reluctant prophet. E Deus fez esse reavivamento por meio de um profeta relutante. Because the power is in the message, not the messenger. Porque o poder está na mensagem e não no mensageiro. It's the word of God that changes people's hearts. É a palavra de Deus que transforma o coração das pessoas. When I stand and I preach, Quando eu me levanto e oro, I know it's not what I have to say that matters, it's what God eu says. sei que eu não tenho que falar aquilo que eu quero, mas o que Deus me diz para falar. And the message that Jonah gave back to the Ninevites, E a mensagem que Deus deu àqueles ninivitas: repent. arrependam-se. The message that Jesus gave, Essa é a mensagem que Jesus deu. repent and turn. Arrependei-vos, voltai-vos a mim. It's the same message today. É a mesma mensagem hoje em dia. Ezekiel the prophet Ezequiel, o profeta: said, turn ye, why will you die? convertei-vos, convertei-vos. Por que razão a vez de morrer? If you're on the wide road to destruction, Se você está no caminho largo que leva à destruição, God says, turn. Deus diz: converta-se. I will help you live a new life. Eu vou te ajudar a ter uma nova vida. God's way will always be better than your way. Os caminhos de Deus são sempre muito melhores que os nossos. And God ended up doing a great revival through Jonah. E Deus terminou fazendo um grande Now, reavivamento por don't meio de miss Jonas. this important point. Não perca esse ponto importante.
The Bible tells us when Jonah was running from God, A Bíblia diz que quando Jonas estava fugindo de Deus, people were perishing. as pessoas pereciam. When Jonah repented and told the sailors he confessed his sin, Quando Jonas se arrependeu e confessou os seus pecados àqueles marinheiros, and Jonah offered himself as a living e sacrifice, Jonas se ofereceu como sacrifício vivo, everything began to change. tudo começou a mudar. The sailors were saved. Os marinheiros foram The salvos. captain was O saved. capitão foi salvo. The whale was saved and the boat was saved. A baleia foi salva, o navio foi salvo. The Ninevites were saved. Os ninivitas foram salvos. Everybody will influence those around them. Todos influenciaram aqueles ao seu redor. Your decision to follow Jesus on the right road A sua decisão de seguir a Cristo no caminho certo will save you, vai salvar você. and others will be influenced by your decision. E outros serão influenciados pela sua decisão. Your family, Sua família, your friends, the people you work with, seus amigos, your as pessoas do neighbors, seu trabalho, os seus vizinhos. they're watching. Eles estão vendo. Every person that goes to heaven brings people with them in their wake. Todas as pessoas que vão para o céu levam consigo algumas outras pessoas Even também. the thief who died on the cross in his 11th hour, Mesmo o ladrão que morreu na cruz na última hora, na hora 1/10. because he turned to Jesus at that moment. Porque nesse momento ele se voltou a Jesus. There have been millions that found hope that have been saved by his influence. Tem milhões que encontraram esperança pela influência desse bom ladrão. And if you run from God, E se você foge de Deus, you will take people with you. você vai levar pessoas consigo. All of us Todos nós make a difference for eternity. fazemos a diferença para a eternidade. Now I'll tell you an amazing story. Eu quero contar a vocês uma história incrível. Some people say, how could you survive in a whale 3 days and 3 nights? Algumas pessoas dizem, como é que alguém vai sobreviver 3 dias e 3 noites numa baleia? In 2005, I believe, Em 2005, there was a tugboat navio, 20 miles off the coast of Lagos, Nigeria. rebocador, estava a algumas milhas na costa da Nigéria. There were 12 sailors on the boat, Havia 12 marinheiros naquele navio. and in the night they were hit by a massive wave. E à noite, uma onda muito grande os atingiu. The boat turned over, O navio virou de ponta water cabeça. came in, A água entrou no navio. and it sank in about 100 feet of water. E afundou mais de 100 pés abaixo d'água. All the sailors were killed, Todos os marinheiros morreram, except one. exceto um. There was a sailor on board, he was the cook. Havia um marinheiro ali, ele era o cozinheiro. His name was Harrison O'Keene. O nome dele era Harrison O'Keene. Yeah. And because he was sleeping when the boat turned over, E por que ele pelo fato de estar dormindo quando o barco virou de ponta it cabeça, threw him out of his bed, ele foi lançado para fora da cama. and as the water came rushing up, E quando a água começou a entrar, he kept going down in the boat, which was now up. ele começou a ir para o lado inferior do navio, que agora era a parte He was superior, chasing the air in the boat. procurando ar ali. Finally, he came to the bottom of the boat. Finalmente ele chegou agora na parte inferior do navio. The boat settled on the bottom of the ocean, O navio ali parou no fundo do oceano. and he thought, this is it, I'm going to die. He's in the darkness. Ele disse, agora esse é meu fim, vou morrer. And then he remembered E logo ele se lembrou. his wife was a Christian. A esposa dele era cristã. Every day she would text him Bible E promises. todos os dias a esposa mandava por And celular uma that promessa da day she Bíblia. had texted him a Bible promise from the book of Psalms. E ela enviou uma promessa bíblica do livro de Salmos. Oh Lord, I will cry unto you in my time of trouble, Senhor, eu clamarei para ti em meus and tempos you de will hear my angústia. voice. E tu ouvirás a And minha I don't voz. remember the verse, I apologize. Não me lembro bem do versículo, mas essa é a ideia. And he started praying that prayer. E ele começou a fazer essa oração. And he was down there for 3 days. E ele ficou ali embaixo por 3 dias. In the meantime, Enquanto isso, a Scandinavian recovery team, e um grupo de resgate escandinavo, they were called by the oil company eles foram chamados pela a companhia petroleira to ali go and recover the bodies. para buscar resgatar os corpos. And so these divers with special gear, E esses mergulhadores com equipamento they especial got hoses that come from the top tinham as mangueiras lá do alto, because they're in deep water for a long time. porque eles estavam lá em águas profundas há muito And they're tempo. swimming through the corridors of this boat. E enquanto estão nadando pelos corredores desse navio,
Now I need to tell you, Harrison was very frightened at this point Harrison estava muito assustado nesse momento. because he had been hearing sharks banging the boats. Ele ouvia tubarões batendo no Tubarões, navio. yeah, I know that word. Tubarões, yeah. And he thought they were eating his friends. E ele pensou que os tubarões já tinham comido seus amigos. The only thing he had to drink for 3 days, a bottle of Coke, A a única big coisa liter que of ele, Coke floated up. que ele teve para comer durante esses 3 dias era He drank that, botijão de and then that Coca-Cola. made him nervous. E isso deve ter deixado ele ainda mais nervoso, mais agitado. And then the water began to glow. E a água começou a aumentar. And he thought he was hallucinating because he was running out of oxygen. E ele pensou que ele já estava ficando alucinado, estava faltando já oxigênio. And he saw this diver coming up, E de repente um mergulhador aparece but na he frente didn't know what dele. it was. Ele não sabia o que era. So now, on the boat, they're watching the video camera. E no barco lá no alto eles estão vendo pela câmera de vídeo do mergulhador. And this diver is going through this ship looking for bodies. E esses mergulhadores lá no navio procurando por corpos. And all of a sudden, his hand comes down and grabs the mask. E de repente o rosto dele aparece na câmera. And you can hear the diver on the video going, "Oh!" E dá pra ouvir o mergulhador no vídeo. O que foi isso? And then he realized there's someone alive. E finalmente ele percebeu, tem alguém vivo aqui dentro. And soon they brought some fresh air into his chamber. E logo eles trouxeram ar dentro da câmera onde ele estava. And it took them about a day to rescue Harrison. E levou cerca de um dia para resgatar Harrison. And he never went back to sea. Harrison, yeah. E ele nunca mais voltou ao mar depois disso. 1 minute. He was claiming the promise of God. Ele estava reclamando a promessa de Deus. God hears your prayers. Deus ouve a sua oração. You can believe the Bible. Você pode crer na The Bíblia. story of Jonah is true. A história de Jonas é verdadeira. You say, how could it happen? It's a miracle. Como pode acontecer? É um milagre. Jesus coming out of the grave after 3 days is a miracle also. Jesus saindo da sepultura depois de 3 dias é um milagre. Jesus said Jonah is a sign. Jonas é um sinal, Jesus disse. God has a road for you. Deus tem um caminho para você. Are you on the right road? Será que você está no caminho certo? Are you going the right way? Você está andando pelo caminho I certo? want to pray for you who are here tonight Eu quero orar por todos vocês aqui hoje à and noite. those who may be watching, E aqueles que estão assistindo, that you will make your decision to say, I want to follow que você Jesus tome a decisão de dizer, eu quero seguir a Jesus. on the right road. No caminho correto. I want to do the will of God. Eu quero seguir o caminho de Deus. If that's your desire, let's stand as Se we esse é have o seu prayer. desejo, fiquemos em pé e oremos. Our loving Father in heaven, Querido Pai que está nos céus, Lord, we want to thank you for your word queremos te agradecer, Senhor, por tua palavra, that is always better for us. que sempre esteve aí por nós. Help us to choose to go on your road, to follow you. Ajuda-nos a escolher o teu caminho, de te seguir. Use us to bring life to others. Usa-nos, Senhor, para levar vida a outros. Lord, we know you're coming soon. Sabemos que tu estás voltando em breve. Wake up your people Desperta o teu povo, so that we can see how close we are to the end of time, para que possamos ver como estamos próximos do tempo do fim. that you can use us to reach the lost. Usa-nos, Senhor, para salvar os perdidos. Please bless this convocation, Abençoa essa congregação. and I pray that all of us will choose during our time E que todos nós escolhamos to follow you on that straight road to heaven. te seguir no caminho estreito que leva ao céu. We thank you and pray in Nós Jesus' te name. amamos e oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you very much. God bless you. Muito obrigado. Obrigado.